Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por este momento a qual o Senhor nos concede de podermos refletir na palavra dele, e ter conhecimento daquilo que o Espírito Santo traz ao nosso coração. E o que eu quero falar com você por meio deste vídeo é sobre a influência da fé na transformação das pessoas. Nós sabemos que nos últimos dias o justo viverá pela fé, e nós estamos aí atravessando momentos delicados, complicados, a qual é necessário você andar pela fé. E eu quero levar você a refletir comigo na palavra de Deus que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 10, versículo 16 até o 21. Então veja, amados, que a palavra de Deus vem revelando aqui que o povo de Israel sempre foi contradizente, sempre foi rebelde, e Deus sempre estendeu as mãos para aquele povo. Isso mostra para nós, aplicando no nosso dia, que nós não somos diferentes também desse povo. E por que isso tem acontecido? Porque infelizmente as pessoas não têm agido por fé. E como elas vão agir pela fé? Ouvindo a palavra, como Paulo está dizendo aqui no versículo de número 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então hoje é necessário, olhando aqui para esse versículo, nós temos que ver o seguinte: a fé ela vem pela pregação, e a pregação tem que ser na palavra de Cristo. Hoje muitos pregadores, infelizmente, não pregam aquilo que Cristo tem falado, mas pregam aquilo que convém para si mesmo, para benefício próprio, usando a palavra de Deus, para trazer benefício para suas vidas, e isso tem matado a fé das pessoas. Infelizmente, hoje não vemos aí uma fé autêntica, uma fé verdadeira por causa disso. Interessante porque os judeus, eles almejavam por isso, eles eram oprimidos ali pelo assírios, eles temiam os assírios, e aí Deus vem falando então que era uma era de paz. E como essa paz aconteceria? Como isso daí ia surgir? Olha que interessante. Quando um judeu se convertia ao Senhor Jesus, e quando um grego ou um samaritano se convertia também ao Senhor Jesus, havia ali uma paz entre aqueles dois, porque eles deixavam de ser inimigos e passavam a ser agora irmãos. Eu vejo que essa é a paz que Jesus disse que traria, E Paulo vem falando aí que era necessário as pessoas aqui creem na pregação que Paulo estava pregando, porque ele pregava a Cristo, e crer também na doutrina da fé, ou seja, isso daí era as boas novas de salvação. E o que eu quero que você entenda aqui, amados, é que a verdadeira fé influenciaria a escolha daquele povo, que resultaria aí em uma transformação de vida. Agora, isso daí se aplica a nós também, porque a fé no teu coração vai influenciar você nas tuas escolhas. E o interessante é que, como as pessoas vão ouvir, é necessário que tenha aí os pregadores para que as pessoas possam ouvir. Deus, ele nos escolheu justamente para essa missão. Agora, o problema é que essa missão ela perdeu a força. E por que perdeu a força? Porque, infelizmente, muitos que são chamados não creem na mensagem que eles têm que pregar. Um certo pastor missionário, ele fez uma colocação do porquê a igreja tem que enviar pregadores, tem que enviar missionários. E ele faz 4 colocações aqui que é muito importante para nossa reflexão, para nós entendermos. Talvez você tenha perguntado, mas por que eu tenho que pregar a palavra de Deus? Por que eu tenho que falar da palavra para as pessoas? Primeiro, amados, a colocação que esse pastor aqui fez foi o seguinte: a ordem vem do alto.
vem de cima, vem de Deus, né? O próprio Senhor Jesus, ele fala lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então essa ordem vem de quem? Vem de Jesus. Você tem que pregar justamente por causa disso, né? A ordem vem de Jesus. Segunda colocação que ele faz aqui é o clamor aqui de baixo. E ele usa como exemplo aí a passagem do rico e Lázaro, né? Citando aí o rico quando ele estava lá no inferno, viu Lázaro ali desfrutando de toda a glória ali no seio de Abraão, né? E ele diz assim: Pai, manda que alguém vai até a casa paterna de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos ali, para que avise eles, para eles não virem para cá, para esse lugar de tormento. Então, nós podemos ver que a nação, o povo aqui na terra, clama, né, por salvação, clama pela ajuda de Deus. E quem Deus vai usar? Você e eu, para levarmos a palavra de salvação a essas pessoas. Terceira colocação que esse pastor fez aí foi o chamado de fora, né? E ele cita ali a passagem em que os irmãos foi chamado ali, Paulo estava dormindo e ele teve ali uma visão, né, de alguém dizendo para ele assim: olha, passa a Macedônia e vem e nos ajuda. Então veja que os de fora estão clamando. Por que a igreja tem que enviar missionários? Porque os de fora, as pessoas em outros países, em outras nações, estão clamando por salvação. E a quarta colocação que ele faz aqui é a compulsão no interior, né? A qual Paulo diz assim lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange. Então aqui Paulo vem fazendo agora várias citações, usando aí lá o Antigo Testamento para mostrar para eles: olha, vocês têm conhecimento disso, mas vocês não estão fazendo, então do que adianta? Jesus é o Salvador, né? E aí no versículo 16 e 17 ele diz assim, ó: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Interessante porque essa citação aqui, Paulo vem falando aí de Isaías capítulo 53, versículo de número 1. Ele vem dizendo assim que todo o Israel não obedeceria à palavra de Deus. No tempo de Isaías, o povo não creu na palavra. Imagine nos nossos dias de hoje, que tem tantos atrativos aí no mundo, que acaba tirando o crente da atenção da palavra. Você crê no Senhor Jesus, você tem que obedecer. Porque quando você obedece aquilo que Jesus está falando, quando você obedece a palavra de Deus, você pode ter certeza que você vai ver milagres acontecer na tua vida, você vai ver transformações acontecerem. Eu quero citar aqui como exemplo, para esclarecer isso para você, a passagem que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo de número 2, que vem falando sobre as bodas de Canaã. A festa estava rolando ali, estava todo mundo se divertindo, de repente chega a má notícia, né? Acabou o vinho. E quem estava presente no casamento? Jesus. E o que Jesus mandou aqueles homens fazerem? Né? Qual foi a ordem de Jesus para eles? Encherem as talhas de água. Tinha lógica isso? Não tinha, humanamente olhando assim, não tinha lógica, mas aqueles homens obedeceram a palavra de Jesus, obedeceram o que Jesus estava falando, e eles puderam ver ali a transformação e puderam também contemplar ali e experimentar o melhor de Deus na vida deles. E é o que eu quero que você entenda: quando você obedece a palavra de Jesus, você vai ver milagres acontecer, você vai ver transformação, assim como eles viram ali a água sendo transformada em vinho. Interessante que aqueles homens sabiam o que eles colocaram dentro daqueles potes, e eles soube também o que eles tiraram de dentro daquele pote. Então não tinha como ter alguma tramóia naquilo ali. Foi o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus transformando aquela água no melhor vinho que aquele povo pôde beber.
E por que eu falo isso daí para vocês? Porque a verdadeira fé deve influenciar a tua escolha, que resultará em uma vida transformada. Quando você deixa a fé influenciar as tuas escolhas, você vai fazer a escolha certa, você não vai escolher aquilo que é errado. Interessante porque Paulo vem falando aqui que todo Israel já tinha ouvido sobre a palavra, sobre as boas novas de salvação, né? E até aos confins do mundo, como ele diz aqui. Talvez você diz assim, mas como eles ouviram? A resposta para isso daí nós vemos lá no Salmo 19, versículo 1 ao 6, a qual o salmista vem dizendo assim, que os céus proclamam a glória de Deus, a terra anuncia o firmamento das suas mãos, e aí vem descrevendo ali o que a natureza revela de Deus. Então, Israel, eles já tinham o conhecimento do poder de Deus por meio da natureza, e já tinham também o conhecimento do poder de Deus por meio da lei. Então, eles ouviram a palavra, as boas novas de salvação por 2 vezes. Não teria como, né, eles dizer assim, não ouvimos. Por isso que Paulo vem dizendo aqui, porventura não ouviram? Sim, por certo, é lógico que eles ouviram. Olha, eles têm as leis, têm os profetas, tem toda a natureza que anuncia aí os feitos de Deus, porque a verdadeira fé vai influenciar a escolher a mensagem que transforma. Como Israel não acreditou na mensagem que transformaria a vida deles, o que Deus fez? Enviou essa mensagem aos gentios. Então eu entendo aqui, amados, que quando você não crê naquilo que Deus está falando ao teu coração, o que Deus vai fazer? Vai transformar, vai enviar, né, essas bênçãos para outras pessoas. E aí o que Deus fez? Deus falou assim, olha, eu vou deixar esse povo aqui com ciúmes. Eles não estão aceitando a minha palavra, não estão aceitando a salvação que eu enviei, então vou mandar isso para os gentios. Mas será que estava fora dos planos de Deus de salvar os gentios? Não, desde o começo Deus já tinha falado sobre isso daí. Olha, Paulo vem fazendo citações aqui, lá de Deuteronômio, olha o versículo 19 e 20, ele diz assim, pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, e com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Então veja, amados, que Deus está revelando aqui para aquele povo que Deus já tinha planejado tudo isso daí. Deus nunca é pego de surpresa, amados. Paulo, ele está fazendo aqui nesses versículos uma citação que Deus revelou a Moisés que os gentios também seriam salvos. Um povo que não era nação, um povo que não chamava Deus pelo nome, mas seria salvo. E quando nós olhamos aqui para o trabalho missionário de Jesus, quando ele envia os 12 discípulos para pregar, para fazer missões ali, Jesus dá uma ordem para aqueles 12 homens, dizendo para eles assim, olha, vocês vão pregar, vocês vão passar pelos gentios, vão passar pelos samaritanos e vai pregar somente para os judeus, vocês vão buscar as ovelhas perdidas de Israel. Olha só, Mateus capítulo 10, versículo de número 5 ao 7, vem dizendo assim, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes a seguinte instrução, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis nas cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Deus está aqui discriminando os gentios, os samaritanos? Não, de maneira alguma, né? Porque Deus queria resgatar os judeus primeiro, o seu povo primeiro, só que infelizmente não aceitaram. Tanto é que quando Jesus ressuscita, né, depois do 3º dia da sua morte, ele ressuscitou, ficou ali 40 dias com os discípulos, antes dele ser assunto aos céus, ele deixou outra ordem agora para os discípulos. Atos capítulo 1, versículo
versículo 8. Ele diz assim, ó, vocês vão permanecer aqui em Jerusalém até serem revestidos de poder. E aí então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria, Judá e até aos confins da terra. E então Jesus já dá ordem agora para abranger toda a humanidade, né, levar a salvação. Mas primeiro Deus queria salvar os judeus. Então Deus sempre esteve presente, sempre ajudando, sempre estendendo as mãos para um povo, né, que sempre foi rebelde, como era ali os judeus. Amados, é triste isso daí. Quando você sabe que Deus tem o melhor para a tua vida e de repente você não dá valor naquilo que Deus está falando, e aí você vê outra pessoa desfrutando daquilo que era para ser seu. E por que isso acontece? Porque você não valorizou, você não deixou a fé influenciar na escolha tua, você não está ouvindo a palavra, não está obedecendo aquilo que Deus está falando, e aí você começa a ter um coração rebelde, teimoso, e o que Deus faz? Vai simplesmente abençoar outra pessoa ao invés de abençoar você, porque o seu coração está endurecido. Então não seja assim não, porque Paulo está dizendo aqui no versículo de número 21, porquanto a Israel, porém, diz, todo dia estendia a mão a um povo rebelde e contradizente. Então Deus, ele sempre estendeu as mãos para aquele povo. E eu quero dizer para você que Deus, ele está todos os dias com as mãos estendidas para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. Interessante que quando Deus fala em estender a mão, né, quando uma pessoa aceita a palavra de salvação, reconhece que ela é pecadora, arrepende dos seus erros, e ali então Deus está com as mãos estendidas para transformar a vida daquela pessoa, para mudar, para fazer aquela pessoa ser feliz, ser alegre. E é o que Deus quer fazer na tua vida também. Mas não seja rebelde, né? Deus está dizendo aqui que todo dia Ele está com as mãos estendidas. Interessante que quando Paulo chega em Roma como prisioneiro, né, a Bíblia diz assim lá em Atos capítulo de número 28, no versículo 23, a Bíblia fala assim que Paulo, ele ficou o dia todo pregando ali para os judeus, para os gentios, né? Ele passou o dia todo pregando ali. E infelizmente no final do dia ali o que houve? Uma confusão, porque alguns aceitaram a palavra de salvação, outros recusaram, foram embora nervoso, bravo, né, com aquilo que Paulo estava falando. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que durante todo aquele dia, Deus esteve ali com as mãos estendidas para aquele povo, para abençoá-los. Só que infelizmente muitos não quiseram. Amados, isso daí mostra para nós que quando você anuncia a palavra de salvação para as pessoas, é Deus com as mãos estendidas para aquela pessoa por meio da tua vida. Você está sendo ali a mão de Deus para salvar aquelas pessoas. Olha a importância de você pregar o evangelho, de você anunciar, né? Você está sendo a mão de Deus. Interessante que Jesus, numa certa ocasião, ele chegando ali perto de Jerusalém, ele olha para aquela cidade e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ah, se soubesse o quanto Deus queria abraçar vocês, assim como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. Amados, olha, Jesus está dizendo ali que o desejo dele era abraçar aquele povo. E o que os judeus fizeram com Jesus, ao invés de deixarem ser abraçados por Jesus, abriram os braços de Jesus lá na cruz, ou seja, recusaram a salvação, não quiseram a salvação. Hoje, quantas pessoas estão fazendo isso, amados? Quantas pessoas estão recusando o abraço de Jesus? Jesus quer salvar, Jesus quer transformar, quer abençoar, e as pessoas estão simplesmente recusando essa salvação, recusando aí o amor de Cristo na vida deles. Que Deus possa abençoar você em nome de Jesus e que você venha deixar a verdadeira fé influenciar as escolhas que você faz, para que você faça as escolhas certas. Mas para você ter a verdadeira fé, você tem que ouvir, acreditar na palavra de Deus.